Os anjos das igrejas. Apocalipse capítulo 1 a capítulo 3. A compreensão da palavra anjo relacionada a cada igreja tem sido um dos pontos de maior controvérsia durante anos, e uma variedade de interpretações são apresentadas. Alguns comentaristas insistem que a dificuldade surge porque a palavra, no grego, foi transliterada e não traduzida. Ao invés do seu significado normal, ser espiritual, os que defendem este ponto de vista a traduzem como mensageiro. Temos que reconhecer que ela é assim traduzida em Mateus capítulo 11, versículo 10, Marcos capítulo 1 e versículo 2, Lucas capítulo 7, versículo 24 e versículo 27, e Lucas capítulo 9, versículo 52, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e Filipenses capítulo 2, versículo 25, assim, 7 vezes de um total de 186 ocorrências da palavra. Isto faz do anjo somente um mensageiro humano que levaria, como um carteiro, a epístola às igrejas mencionadas. O comentarista que apresenta os argumentos mais claros sobre este ponto de vista provavelmente é o que escreveu o livro O Carteiro de Patmos. Embora este ponto de vista é atrativamente simples, os argumentos contra ele são importantes. Primeiro, a razão por que a palavra no grego deveria ser traduzida mensageiro nos 3 primeiros capítulos, mas anjo em todas as outras 67 ocorrências da palavra neste livro, nunca foi explicada de maneira satisfatória. Segundo, é muito difícil entender como mensageiro, ou até mesmo como alguns sugerem, secretário ou correspondente poderia ser considerado responsável pelos fracassos das igrejas. O anjo é acusado pelo Senhor como se ele fosse a igreja. Muitos comentaristas, talvez, a grande maioria, fariam do anjo um símbolo do bispo, do pastor ou ministro da igreja. A expressão varia de acordo com a convicção eclesiástica do comentarista, mas o anjo é visto, geralmente, como o homem responsável pela igreja. Os que compreendem que esta interpretação é antibíblica, além de anacrônica, diriam que o anjo simboliza o presbítero responsável, o elemento responsável ou simplesmente a liderança da igreja. Estas explicações, novamente, são atraentes e simples, mas apresentam as seguintes dificuldades. Primeiro, é óbvio que o anjo não faz parte da igreja fisicamente, pois as estrelas estão nas mãos do Senhor e ele está no meio dos candeeiros. Segundo, o anjo é mencionado e acusado como se ele fosse a igreja. O Senhor nunca sugere que o anjo deveria agir independentemente da igreja. Terceiro, as estrelas são símbolos. O Senhor explicou que os símbolos são anjos. Para ir além disto, seria criar um símbolo do símbolo, e acrescenta uma explicação pessoal. Sabemos que temos um símbolo duplo no capítulo 17, versículos 9 a 10, mas ali ele é explicado. Nenhuma explicação é dada aqui, e parece que precisaríamos ter cuidado na aceitação desta interpretação. Há sempre o perigo de usarmos a imaginação neste método de interpretação. Tal passo de interpretação simbólica dupla necessitaria uma indicação clara que não temos neste caso. W. Holster, referindo-se a esta interpretação do anjo, dá uma explicação bem clara. Outros também, talvez, com mais autoridade bíblica, veem nos anjos aqueles que são capacitados para governar e edificar nas igrejas. Os pastores responsáveis ao sumo pastor. A objeção a isto, que eu considero insuperável, é que um símbolo não pode ser interpretado por um símbolo. Os candeeiros são simbólicos de igrejas literais e as estrelas só podem representar seres angelicais literais.
Ver o anjo de cada igreja como um anjo literal é talvez o ponto de vista com maior apoio bíblico. Não podemos duvidar do fato que os anjos literais têm um grande interesse na igreja dispensacional, Efésios capítulo 3, versículo 10, e local, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, mas concluir que um anjo literal está associado com cada igreja local provoca uma série de perguntas difíceis de responder. A ideia de um anjo de guarda para cada igreja local pode agradar a nossa inclinação religiosa, mas tem pouco apoio bíblico. Também parece estranho que anjos, que são chamados de santos e eleitos, sejam acusados de fracasso e pecado e chamados a se arrependerem. Dizer que as características especiais deste livro exigem este método de apresentação parece simplesmente querer evitar a questão e levantar perguntas difíceis sobre como um anjo e uma igreja podem se comunicar. O ponto de vista literal precisará de alguma modificação. Aceitando o anjo literalmente, há uma maneira bíblica de entender o que o Senhor quer dizer com isto. Há uma linha de ensino nas Escrituras que mostra uma correspondência entre as coisas celestiais e seu correlativo terrestre. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 2 e versículo 5, capítulo 9, versículos 23 e 24. Quando é o caso de pessoas, parece que a palavra anjo é usada de forma representativa. É assim que o Senhor usa a palavra em Mateus capítulo 18, versículo 10, em relação àqueles que ele chamou de pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Isto não deve ser mal interpretado como sendo um anjo de guarda, pelo contrário, a ideia é que os pequeninos são representados por anjos no céu. A reação dos cristãos reunidos, que disseram, é o seu anjo, em Atos capítulo 12, versículo 15, quando Rode anunciou a chegada de Pedro, se encaixa nesta mesma classe. Não estavam pensando em seu fantasma, nem seu anjo da guarda, eles queriam dizer seu representante. A palavra de conforto a Josué, o sumo sacerdote da nação de Israel, restaurada da Babilônia em Zacarias capítulo 3, versículo 7, é muito relevante. E te daria lugar entre os que estão aqui. O interesse dos céus era tal que eles tinham seus representantes no céu. A ideia é de representação diante de Deus. Assim, se os candeeiros representam congregações literais e físicas vistas contra um fundo terrestre, então as estrelas devem representar o mesmo grupo, mas na sua condição moral e espiritual contra um fundo celestial. A expressão que o Senhor usou para representar sua verdadeira condição é anjo. Se sugerir o argumento que isto parece estar repetindo o erro do símbolo duplo, podemos dizer que não é verdade. Estamos simplesmente aplicando a palavra anjo a um de seus significados autorizados, apresentados nas Escrituras. O uso que o Senhor faz da palavra anjo focaliza, de maneira representativa, a ideia do verdadeiro espírito ou essência da igreja. No anjo representativo, a igreja é vista contra um fundo celestial e assim não pode haver engano. Tudo é real, o verdadeiro estado da igreja está em vista. Por esta razão, é o anjo, a igreja, vista no seu estado espiritual verdadeiro, que é aprovado, condenado, cobrado e desafiado. Pode surgir a pergunta: por que o Senhor usa a palavra mistério em relação a 7 igrejas e 7 candeeiros? A palavra precisa ter seu significado normal no Novo Testamento, indicando algo que não pode ser conhecido pelo processo de dedução humana, mas é revelado por Deus no seu tempo. Portanto, mistério deve estar na razão ou razões porque o Senhor escolheu estas 7 igrejas para receber as mensagens.
Em outras palavras, o Senhor está indicando que há mais envolvido aqui do que apenas 7 mensagens a 7 igrejas. Este mistério será revelado no tempo determinado pelo próprio Senhor.